Oi, gente. Boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma coisa que eu estava pensando esses dias. Então, todos nós temos inúmeros desafios e cada um de nós tem a própria história. Quando a gente, antes do período da reencarnação, quando a gente passa lá pela nossa planificação reencarnatória, todos nós sempre buscamos passar por questões que representem ali alguns desafios para a gente. Aí algumas pessoas, alguns espíritos, perdão, buscam, né, terminam fazendo opção por desafios mais ostensivos, né? Outros desafios mais leves. Mas o fato é que todos nós somos espíritos, vivemos inúmeras existências e temos a nossa história enquanto espíritos. Quando a gente reencarna, a gente por um período de tempo no plano físico, seja a quantidade de tempo que a gente tenha se programado lá para passar mais ou menos, né, algum tempo aproximado, né, 70, 80, 90 anos, 20, 30, enfim. A gente vai construindo, vai fazendo a nossa história. E à medida que a gente vai fluindo pela nossa vida e que a gente vai fazendo a nossa história, normalmente nós estamos inseridos em núcleos familiares, né? Nós temos aí os nossos relacionamentos a nível de família, a nível de amigos, de conhecidos, não é mesmo? E o que ocorre é que à medida que a gente vai fazendo a nossa história, vai construindo, edificando a nossa história, todo o nosso eu, os nossos processos emocionais, né, eles, dependendo do que possa ocorrer, né, dependendo do que é a nossa essência enquanto espírito, a gente vai trazendo à tona e a gente vai se mostrando, não é mesmo? E o fato é que, à medida que a vida vai fluindo, a gente vai enfrentando desafios, situações, e muitas vezes desafios, situações que envolvem questões mais delicadas, a gente, quando começa a bater ali o sofrimento na nossa porta, algumas vezes a gente tem ali uma certa dificuldade de estar se olhando, se percebendo, né? E aí termina que a gente muitas vezes responsabiliza o outro, acha que a nossa infelicidade é por culpa do outro, né? Que foi o outro que nos deixou em tal ou tal situação, né? Ou que o outro foi injusto comigo, ou que o outro não me valorizou da maneira que deveria, ou que eu merecia, não é mesmo? Enfim, são inúmeras as questões que nos levam a viver situações de desafios, né, dentro de relacionamentos, né, familiares, entre amigos, conhecidos, relacionamentos mais íntimos, né, a nível de parceiros, né? Mas o fato é que existe um detalhe que muitas vezes nos passa batido, a gente esquece,
E era isso que eu queria conversar com vocês, porque era justamente sobre essa parte da conversa que eu me peguei pensando. Que, na verdade, as questões dos nossos desafios são nossos com a gente mesmo, com nós mesmos. Porque, na verdade, desafios todos temos. Nós temos, as pessoas que têm um relacionamento mais íntimo a nível familiar, núcleos familiares de amigos, de conhecidos, de parceiros, né? Todas as pessoas têm os seus desafios. Todos nós temos as nossas histórias, né? Que são parte ali dos nossos espíritos. Todos nós carregamos lá os nossos traumas, as nossas histórias mal resolvidas, não só dessa existência, mas de outras existências. Então, a verdade é que quando a gente reencarna, né, a gente adentra um mundo físico amparados pelos protetores e amigos espirituais, mas a gente adentra sozinhos quase, né? Tendo uma mãezinha como veículo para nos possibilitar essa chegada, não é mesmo? E quando nós retornamos para a pátria espiritual, nós também retornamos apoiados por amigos da espiritualidade, mas também retornamos sozinhos, né? Então, na verdade, o quanto que nós atribuímos as nossas questões aos outros, né? A nossa infelicidade, a nossa dor, a nossa dificuldade, a gente atribui ao outro, mas por quê? Não é mesmo? Se, na verdade, o meu processo de crescimento, o meu processo de evolução, o meu processo de aperfeiçoamento é eu comigo mesmo, comigo mesma. Não é verdade? Vocês também não pensam assim? Eu estava pensando esses dias, eu digo, puxa vida, dentro de um núcleo familiar, né, onde existe ali uma série de desafios a serem vencidos, cada um, apesar de vivermos dentro de um contexto familiar, cada um tem a sua história pessoal, cada um tem o seu processo pessoal. Né? Na verdade, tem ali um processo, muitas vezes processos de resgate, mas até mesmo dentro de processos de resgate, né? O filho que tem que resgatar com o pai, com a mãe, né? Até mesmo ali, quando tem um processo nesse nível dentro de um núcleo familiar, cada um ainda assim é responsável pela sua história pessoal. Porque cada um planta a sua semente. Então, cada um vai colher exatamente na mesma proporção do que plantou. Então, eu realmente estava pensando sobre isso. Eu disse, puxa vida, realmente a história é minha comigo mesma. É o meu crescimento, é o meu processo evolutivo. Quanto mais eu consiga me melhorar, me aperfeiçoar, me tornar um ser humano melhor, eu vou extravasar isso, eu vou transbordar isso, vou trocar e compartilhar com as pessoas que convivem e interagem comigo. As pessoas terminarão se beneficiando, né? E vice-versa, né? Se eu convivo com pessoas que estão se trabalhando, conectadas com o seu processo de autocrescimento e aperfeiçoamento, eu também vou receber os respingos, né? Dessas coisas boas que existem na outra pessoa que convive comigo e que interage comigo. Então eu quis trocar com vocês hoje esse assunto, quis conversar sobre isso, porque talvez seja o momento da gente dar uma pensada se realmente a gente não está colocando muito as questões do nosso processo de crescimento como responsabilidade do outro, quando na verdade o nosso processo de crescimento é responsabilidade nossa.
Até porque na hora que a gente bater em retirada e voltar para a pátria espiritual, quando a gente chegar lá e que tivermos lá a nossa expansão de consciência e nos dermos conta do que a gente fez, somos nós que vamos ter feito alguma coisa. E não o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, né? É o que eu fiz com os ingredientes que a vida me apresentou de alguma maneira, o que eu fiz com as coisas que chegaram para mim na minha vida, de que maneira que eu administrei, de que maneira que eu processei internamente cada uma dessas questões. Então, meus queridos, hoje eu resolvi conversar com você sobre esse assunto porque pensei bastante sobre isso esses dias e achei que podia ser assim um assunto interessante para nós estarmos aí, cada um à sua maneira, tirando aí uns minutos para refletirmos, né, o quanto as questões são nossas com a gente mesmo. Então é isso, eu desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada. Deixem aí os recados de vocês a respeito desse assunto, o que vocês acham com relação a isso e se vocês também pensam como eu ou se porventura não pensam como eu, também coloquem ali. Desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, um sono bem reparador, que Deus abençoe e proteja todos vocês hoje e sempre. Fiquem com Deus.